diferente. Por quê? Porque foi exercitado, né? Nós exercitamos na piedade. Então, não pense que com os nossos filhos são diferentes, né? Às vezes, nós queremos aprendizado imediato das crianças, né? Nós que levamos várias vezes, né? Erramos várias vezes até aprender algo e queremos que os nossos filhos aprendam, né, da primeira vez. Então, precisa haver esse treinamento, esse exercício. Então, vou estar lendo aqui outra citação do livro, que diz assim: só um minuto, que eu me perdi aqui, eu já estou encontrando. Ele dá um exemplo aqui também, desse princípio luminário, de um aprendiz de ferreiro. Ele diz que na época, um tempo atrás, né, era bem comum ter esses aprendizes, né? E tem o Benjamin Franklin, foi um aprendiz de ferreiro. E ele treinou durante 7 anos, gente, 7 anos para aprender essa profissão. Imagina, né? Mais do que as faculdades de hoje, né? 7 anos treinando. E ele mostra como era interessante o processo, né? Primeiro, ele ia passar um tempo, o aprendiz, só observando o seu mestre, observando ele fazer. Depois, o mestre permitia que ele fizesse algumas etapas, e sempre ele ensinando onde ele errava. Com o passar do tempo, ele deixava o aprendiz, né, fazer todo o processo. Quando ele errava, ele ia lá e corrigia, pegava na mão e junto os dois, né, conduzia da maneira correta, né? Aí ele faz uma indagação, né? Imagine como seria se o mestre, da primeira vez que o aprendiz errasse, dissesse, tá errado, vai ficar sem a janta hoje. Ou vai ficar sem TV hoje, né? Será que às vezes a gente não tem agido assim com os nossos filhos? Nós ensinamos um princípio e a primeira vez que ele vai praticar, né, nós já o castigamos sem ao menos treiná-lo, sem ensinar a caminhar com ele, como o mestre fez com o seu aprendiz, de pegar na mão e ensinar o passo a passo, não é? Então, são coisas que nos fazem refletir em como temos agido na criação dos nossos filhos, né? E aí vem uma pergunta, mas por que o treinamento é necessário? Eu preciso mesmo treinar? Eu não posso só ensinar e corrigir, né? Algumas pessoas poderiam perguntar, olha, mas se eu já ensinei o meu filho, se eu já corrigi ele com a palavra de Deus, né? Eu não já é suficiente? Ele não já abandonou um pecado, né? Então, o interessante é que se o nosso filho, ou até mesmo nós, se acostumamos com um pecado específico, né? A gente tem um hábito, um padrão de pecado, só corrigir não é suficiente, né? Aqui é aquela ideia de santificação progressiva, né? Que a gente já estudou também, o despojar e o revestir. Então, quando nós corrigimos a nossa criança, nós estamos ajudando no processo de despojar do pecado. Então, ele cometeu um pecado, nós vamos lá, corrigimos, despojou. Terminou aí? Não. Agora nós temos que treinar o nosso filho a se revestir daquilo que agrada a Deus, né? É interessante uma frase que o autor diz, é que nós não temos que simplesmente ajudar nosso filho a deixar de agir como o diabo, mas nós temos que ajudar nosso filho a tornar mais parecido com Cristo. Então tem que ter as duas coisas, o despojar e o revestir, né? O que é que eu vou colocar no lugar daquele hábito pecaminoso, né? Qual é o hábito, qual é o treinamento que eu tenho que aplicar? Então, está tudo interligado. Eu não posso fazer um e deixar de fazer o outro, né? Tenho que fazer todas as etapas para que nossos filhos eles sejam mais parecidos com Cristo. E aí falar um pouco de hábitos, né? Já que essa palavra surgiu aí nesse estudo, né? Geralmente, né, quando a gente fala em hábitos, vem um pensamento negativo,
como se fosse uma palavra negativa para nós, né? Mas por que isso? Porque geralmente os nossos hábitos são hábitos pecaminosos, pelo menos antes, né, de Cristo nos salvar. Qualquer pessoa que não conheça Cristo, né, desenvolve hábitos pecaminosos em nossas vidas. Nossa tendência da nossa carne é essa. Então a gente liga essa palavra de forma negativa. E com os nossos filhos não vai ser diferente. A tendência dele vai ser desenvolver hábitos pecaminosos. Então, sem Cristo e sem a sua palavra, ele vai se acostumar a falar, a agir, a pensar e ser motivados, né, por hábitos que desagradam a Deus. Mas o nosso papel é ajudá-los a desenvolver hábitos que agradem a Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo e das Escrituras, nós podemos e devemos, né, treinar os nossos filhos a pensar, falar, agir e ser motivado biblicamente. Então, aqui no livro, ele fala assim, né? Abandonado em suas próprias artimanhas, ele estará cheio dos seus próprios caminhos, os nossos filhos, né? Ele também lhe causará muita dor, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Mas com a ajuda do Espírito Santo e das Escrituras, você pode e deve treinar o seu filho a pensar, falar, agir e ser motivado biblicamente. Então, essa citação que eu coloquei aí, né? Então, é um papel nosso também ajudar o nosso filho a desenvolver esses hábitos. E aí, eu gostaria que vocês pensassem um pouco agora como seria a nossa vida sem os hábitos. Já pensou? Tudo que você fosse fazer, se não fosse um hábito, as mulheres, né? Nós mulheres. Quem gosta de se maquiar, eu não gosto muito, mas quem gosta, né? Virou um hábito. Você se maquia ali fazendo outra coisa, né? Falando com alguém, não sei, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Se isso não fosse um hábito, toda vez que você fosse fazer, você tivesse que aprender, fosse algo novo, né? Tudo na nossa vida seria extremamente difícil. Então, os hábitos são bons nesse sentido, né? No sentido das disciplinas espirituais, não é que eu vou orar só por ser um hábito, ou que eu vá ler as escrituras por ser um hábito. Mas, quando isso se torna um hábito em nossa vida, isso nos ajuda a não deixar de fazer, né? Então, a gente tem aquele hábito, acorda pela manhã, vai orar ao Senhor, né? Então, aquilo já se tornou fácil, né? Já é um hábito seu. Assim que acorda, você já vai fazer isso, né? E quando a gente não tem o hábito, dificilmente a gente vai parar em algum momento para orar, para ler a Bíblia. Então, os hábitos, né? Se forem hábitos que agradam a Deus, é algo muito bom para nós e para os nossos filhos. E aí eu queria entrar agora na parte prática, né? Como que eu posso treinar o meu filho com as escrituras, né? Então, o primeiro ponto é comece um programa regular de memorização das escrituras com seu filho. Então, memorizar as escrituras vai ajudar nosso filho de várias maneiras, né? Em primeiro lugar, ajuda a corrigir problemas existentes, né? Pecado, despojar o pecado. Em segundo lugar, ajuda a desenvolver novos hábitos, ou seja, se revestir. E também ajuda a prevenir que novos problemas se desenvolvam no futuro. Então, isso aqui também serve para nós, né? Não só para os nossos filhos, né? E é interessante o texto de Efésios 6,17, que diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, palavra de Deus, né, no texto de Efésios 6,17, não é a palavra logos. Geralmente, né, a palavra logos é traduzido como palavra, né, como a palavra de Deus, mas essa palavra aqui é uma palavra rema, que significa a palavra falada. E o que isso significa? Significa que quando você vai usar a espada do Espírito, quando você vai usar a palavra de Deus, né, contra alguma batalha, não é a palavra escrita, não é que você vai lá parar e lá na Bíblia ler, é a palavra falada, é a palavra que já está internalizada no nosso coração e flui nos nossos lábios. É aquele texto que no momento da tribulação vem à sua mente e você pode falar ele, porque você tem ele memorizado.
Então, é a palavra falada, aquela que está no nosso coração. Então, é importantíssimo que a gente também ensine nossos filhos, né, a memorizar. Eu vi o Lucas, né, no grupo, falando um versículo bem grande, eu fiquei bem surpreso, né? E é interessante como as crianças conseguem memorizar. Porque nós podemos achar, vixe, mas memorizar versículos, será que as crianças vão conseguir? E algo muito interessante sobre memorização é que a gente pensa que é uma pessoa inteligente, só consegue memorizar quem é muito inteligente. E a memorização, ela não tem a ver com QI, que é o quociente de inteligência. Ela tem a ver com o QD, quociente de desejo. O que é isso? Ele está ligado o quanto eu desejo aquilo. Então, se eu desejo, eu consigo. Então, é algo para nós refletirmos. Quanto nós temos desejados, qual é o nosso quociente de desejo, memorizar as escrituras. Será que se a gente tivesse assim uma proposta, cada versículo memorizado você vai receber R$ 1.000? Será que a gente conseguiria memorizar mais? Né? Então, lembrando que a nossa maior motivação tem que ser Cristo e sua obra, aquilo que ele fez por nós. E com relação às crianças, a gente acha, não, as crianças não conseguem memorizar. É mesmo? Ele sabe o nome dele completo, sabe a idade, sabe onde fica lá no supermercado os doces que ele mais gosta, sabe inúmeras coisas, sabe o desenho, sabe o caminho. A Laís, de 2 anos, ela sabe todo o caminho no celular para colocar o desenho. Então, ela aperta lá no meio, tem um joguinho que ela gosta, ela coloca no joguinho, ela sai do joguinho, coloca no YouTube. Então, será que eles não conseguem memorizar as escrituras? Conseguem sim. Né? A gente pode ver isso muito claramente na EBEC, né? Eles conseguem, basta que a gente estimule, né? E que a gente seja exemplo, que a gente tenha esse desejo de memorizar as escrituras para ajudar os nossos filhos. O segundo ponto é treinar os filhos para meditar nas escrituras. Essa parte, né, de meditação é um pouco mais difícil, especialmente para crianças mais pequenas, né? Mas pode estar sendo realizado com os maiores, né? Então, a falta de meditação é o motivo primário de vários cristãos professos, a despeito da exposição ao ensino mais excelente, permanecerem ignorantes, instáveis e infrutíferos, sempre aprendendo, mas jamais sendo capazes de chegar ao conhecimento da verdade. A instrução cai sobre eles de todos os lados, mas os seus corações e mentes são como peneiras, nas quais tudo que entra escoa rapidamente. Mas a meditação imprime a verdade profundamente na consciência e grava nas tábuas do homem interior. Então, achei muito interessante, né, essa parte que ele fala, né, que entra vários conhecimentos, mas é como se fosse uma peneira. Tudo escoa, né, se não houver a meditação. Né? Ele não traz muitos detalhes de como realizar essa meditação com os filhos, mas ele cita que naquele outro livro, O Coração da Ira, que acho que foi o livro que foi usado no chá, né, que a Jailma utilizou. Ele cita que lá ele traz vários exemplos de como fazer isso, né, de maneira mais prática. Aí ele disse que não queria repetir novamente, né? Se eu tivesse o livro, eu teria ido lá dar uma consultada, né? Já fiquei até com vontade de adquirir o livro. Mas é importante a gente saber, né? Porque existem vários livros, né, que falam sobre meditação, aquele que a gente estudou na igreja, né? Disciplinas espirituais. Lá também tem algo. Então a gente pode estar pesquisando como fazer isso, né? Já que a gente entende que é algo importante, tá? Um terceiro ponto que ele traz é certifique-se, ao aplicar o princípio Guminazzi, de mencionar as passagens bíblicas apropriadas. Lembra lá desse princípio, né, que nós aprendemos, que é aquela ideia de treinar, 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 até conseguir realizar algo que antes para você era impossível e agora se tornou fácil. Então, ele traz aqui, né, chama aqui a atenção para ter um cuidado de não treinar apenas o comportamento, porque isso é possível e é muito fácil de acontecer, da gente mudar o comportamento dos nossos filhos,
mas não produzir uma mudança de comportamento, né, de santificação, ou seja, esquecer do coraçãozinho da criança, né? Então, a gente precisa, né, trabalhar o coração. A gente vai treinar ele, mas vamos treinar com as escrituras, né? Mostrando as passagens bíblicas que tratam aquele assunto, ensinando, fazendo com que ele medite, vendo as intenções do coração dele. Então, o autor diz, né, que se a gente faz qualquer outra coisa, nós estamos produzindo um fariseuzinho, que é todo educadinho, todo bonitinho, obedece, mas o seu coração, né, não está motivado a agradar a Deus. Então, ter esse cuidado de atentar para o coração, a motivação do coração. O quarto ponto que ele traz é treine seu filho para obedecer às suas instruções, né? Então, ele diz, né, que a gente tem que treinar nossos filhos a obedecer da primeira vez, né? E se ele não obedece da primeira vez, né, obedece da quarta, da quinta, na verdade isso é uma desobediência, né? Então, o que acontece muito, né? Nós damos uma instrução para o nosso filho, uma ordem, e aí ele não vem. Aí nós dizemos uma segunda vez, e ele não vem. Da terceira, a gente já começa a ficar mais, com os ânimos mais agitados. E a gente diz, eu vou contar até 3, se você não vier, né? Aí a gente fica ameaçando, olha, eu vou te disciplinar. Você quer apanhar? Até que nós já estamos iradas, nosso filho não obedeceu, ou obedeceu na 10ª vez, né? Que no caso foi uma desobediência também. E nós acabamos disciplinando ele estando iradas e da maneira errada, né? Então a gente tem que treinar ele a primeira vez. Não obedeceu, para o que está fazendo, né? Às vezes a gente não quer parar, a gente está realizando alguma atividade e a gente não quer interromper para ensinar nosso filho, para instruir, para disciplinar. Então, você tem que ensinar da primeira vez para ele obedecer, né? Nós temos que ensinar que obediência aos pais é obediência a Deus, né? Quando nós não estamos, né, mandando ele cometer nenhum pecado, ele vai estar obedecendo a Deus, né? Ensinar textos que falam da obediência aos pais, né? Então, sempre lembrando de tratar o coração. Em quinto lugar, treinar os nossos filhos para comunicar biblicamente. É interessante nesse ponto, né, frisar que a comunicação não é só a fala, mas é também a expressão facial, o tom de voz. Então, muitas vezes, nosso filho até vai, a gente dá uma ordem, ele vai, mas ele vai de cara feia, né? Ou então ele responde, mas com a voz alterada. Então, a gente tem que atentar para todas essas questões, né? Da comunicação bíblica, ensiná-los a se comunicar, a obedecer de todo o coração. E mais uma vez, o autor, ele cita o livro Coração da Ira, né, dizendo que também ele traz mais detalhes sobre isso neste livro, certo? Então, depois a gente pode, né, ver um outro estudo aí desse outro livro que parece que é muito bom também. E o sexto e último ponto é treine o seu filho para pensar biblicamente, né? Então, esse ponto é bem difícil, né? Como até os nossos pensamentos, nós temos um pouco de dificuldade de treinar, né? Muitas vezes vem pensamentos que não agradam a Deus, mas a gente já aprendeu que devemos substituir esses pensamentos, né, com a palavra de Deus. E nós temos que treinar nossos filhos também a agir dessa forma. Então, como já foi falado, não é suficiente treinar só o comportamento dele. Ele precisa pensar, precisa ser motivado a partir do alvo da semelhança com Cristo. Lembra que lá no texto base era instrução na justiça, educação na justiça. Então, é treinamento na justiça. É treinar ele na justiça de Cristo. Nós sabemos que nós somos justificados, né, primeiramente, quando Cristo, né, se coloca em nosso lugar e paga o preço do pecado. Ali nós temos a justificação imediata, no sentido de posição, mas existe a justificação, a santificação progressiva, né, que é quando dia após dia nós buscamos a semelhança com Cristo.
Então, nós temos que desenvolver isso nos nossos filhos também. E aí, para concluir, eu trago algumas perguntas, né, que o autor traz aqui no livro, para a gente estar pensando. Quando você ouvir seu filho dizer coisas que são incompatíveis com as escrituras, você gasta o tempo mostrando na Bíblia o que está errado no que ele diz? Será que a gente faz isso ou a gente simplesmente diz, cala a boca, menino, não diga isso não? Quando seu filho faz algo errado, você conversa com ele sobre o que está se passando em sua mente ou a gente corrige apenas a atitude, né? Apenas a ação? Ou a gente, ele traz perguntas, né, lá nos apêndices de como você identificar o pecado, né, o que o seu filho está pensando. Então, em formas de perguntas, você vai perguntando até descobrir o que se passa na mente dele, o que motivou ele a fazer determinada ação. Quando ele demonstra algum tipo de atitude pecaminosa, você tenta ajudá-lo a descobrir o que está querendo, desejando ou cobiçando, que provavelmente esteja gerando o seu comportamento errado, ou seja, ajuda a identificar o ídolo do coração dele, né? Qual é o desejo que ele deseja tanto ao ponto de pecar? Você mostra a ele nas escrituras formas alternativas para pensar, né? Filho, você está pensando assim, mas as escrituras dizem que nós temos que pensar dessa forma. Você ora com ele visando o desenvolvimento de motivações mais puras e conversa com ele sobre como ele pode cultivar desejos que glorifiquem mais a Deus, né? Se sua resposta foi não para qualquer destas perguntas, você simplesmente não está usando as escrituras como poderia no treinamento de seu filho, né? Essa frase, gente, todas essas perguntas é do autor, tá? Não é minha, é tudo dele. Então, são perguntas que ele traz para a gente refletir sobre como estamos agindo, porque nós temos uma tendência muito grande de tentar corrigir o comportamento de nossos filhos, né? E muitas vezes não olhamos a questão do coração, né? Então, era isso, né? Trouxe um resumo desse assunto. Tinha muito mais coisas no livro, mas para não ficar muito extenso, eu resumi. Depois vocês podem estar lendo, né? Não somente o capítulo 5, mas todo o livro. E eu fiquei com muita vontade de ler O Coração da Ira, porque ele cita em vários momentos que tem coisas bem práticas lá. Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe e que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos. Amém, sim. Só um minuto, deixa eu desligar aqui o microfone do computador. Ozzy, pode parar a gravação, Ozzy.